Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje é cidadania. Vamos dar início. Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive, certo? Cidadania também significa obedecer às leis e às normas nas quais se baseiam os direitos dos cidadãos. Crianças, temos direitos, mas também temos deveres a cumprir, ok? Para que tenhamos o direito à saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, temos o dever de cumprir as leis, eleger os governantes e pagar impostos, ok? Olha essa imagem, essa moça ajudando essa senhora, essa idosa. Isso é um exemplo da prática de cidadania. Ajudar, respeitar, certo? A primeira noção de cidadania veio de povos da antiguidade. Veio dos povos gregos da antiguidade, com seu conceito político de democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim. Quem compunha a democracia grega era o cidadão, nos conselhos, nas reuniões, que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam. Cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos e suas opiniões não tinham qualquer peso. Mas a noção de cidadania, crianças, mudou de acordo com o tempo. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova, certo? Sim. E até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos, certo? Alguns exemplos são, por exemplo, a imagem aí já fala, criança trabalhando na fábrica, certo? Olha aí, uma criança trabalhando. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivessem força, começavam a trabalhar pesado, como seus pais, e levavam uma vida não muito diferente da dos adultos. Não existia noção de que nessa fase da vida a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas foi um processo gradual e ainda não se efetivou por inteiro. Olha lá, a conquista de direitos iguais para todos, para todas as pessoas, foi um processo gradual e ainda não se efetivou por inteiro, certo? Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Certo? Constituição.
Conjunto de leis que dita as regras de um país. Sim, eu não disse que nós temos direitos, mas temos deveres a cumprir? Certo? Temos os nossos direitos, mas tem também os nossos deveres. Temos que cumprir as leis. A Constituição é a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. A Constituição, crianças, é elaborada por uma Assembleia Constituinte, pertencente ao Poder Legislativo, eleita pelo povo, certo? A Constituição organiza e regula o funcionamento do Estado. Então, como eu havia dito antes, temos sim, crianças, direitos, mas temos deveres a cumprir, certo? O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, mas a lei pode pedir a ele o estudo e diploma para isso. Votar é um exemplo de cidadania. Zelar pelas praças, ruas e demais locais de acesso público. Respeitar o próximo, crianças, é fundamental, certo? Então, falamos de cidadania, que temos deveres, temos direitos, mas temos deveres a cumprir. Cumprir as leis, né, da Constituição. Certo? Devemos cumprir as leis, está dentro da lei, certo? A Constituição brasileira que está em vigência foi promulgada pela Assembleia Constituinte no ano de 1988. Recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Em 1988, com o fim do regime militar, a nova Constituição garantiu liberdade e os direitos dos cidadãos. Crianças, na história, passamos por algumas constituições. Vou falar aqui para vocês as constituições da história do Brasil. Luso-brasileira, em 1822, houve uma Constituição. Em 1824, em 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e a Constituição de 1988, que é a que está em vigência. Ok, crianças? Crianças, agora eu peço que vocês realizem as atividades do livro de História, das páginas 55 e 56, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula.